mais um Manhã na América, o nosso segundo vídeo aqui no YouTube, né? Estreamos ontem na segunda-feira e agora vamos dar seguimento ao projeto, né? Falando sobre as notícias da manhã desta terça-feira, aquilo que ganhou grande repercussão tanto na noite da última segunda, quanto hoje de manhã, né? Que ainda está repercutindo, no caso, na América Latina. Hoje eu separei aqui 3 notícias, né? E não poderia deixar de falar, por exemplo, do River Plate, né? O River Plate que um surto de casos de Covid, 25 jogadores, né? Testados positivos, e a situação é bem complicada para o time, né? Que vai disputar um jogo de Libertadores nesta semana contra o Santa Fé, né? Então vamos começar já falando sobre isso, né? Eu vou trazer aqui a nota divulgada pelo Clube Atlético River Plate, né? Vou ler uma parte aqui para vocês, onde diz: 432 dias após a declaração da pandemia internacional de Covid, o River Plate encontra-se hoje com um time de futebol que, apesar de ter cumprido todos os protocolos, tem 25 casos positivos de coronavírus. E aí diz aqui, né? É desanimador constatar que não bastou desenhar processos específicos e ampliar o cuidado para evitar uma espiral de infecções dessa natureza. E aí lista uma série de coisas, uma série de tomadas de decisões pelo clube, dizendo que testou até mais do que deveria, que se criou bolhas, que fez a instalação dentro do Monumental de Núñez, no estádio do River Plate, né? A concentração específica para seguir o protocolo sanitário e evitar que as pessoas se contagiassem, né? E que mesmo assim, mesmo dessa forma, não adiantou nada, já que a Argentina vive hoje uma situação muito ruim em números de casos e de mortes. Ontem, por exemplo, deixa eu só confirmar a quantidade aqui, foram 505 mortes, né, na Argentina. E lá vive-se o auge da quantidade de casos e mortes, né? Então tá aí o River Plate com 25 jogadores inaptos para atuar, né? E chegou-se a cogitar que só teriam 7 jogadores disponíveis para jogar, que não tinha goleiro e tudo mais. E aqui no final da nota, né, o River Plate destaca isso, né? Que aqui, ó, se ajustará ao regulamento da Conmebol, que estabelece que enquanto houver um mínimo de 7 jogadores elegíveis, as equipes de boa fé devem comparecer para competir. Caso contrário, estejam sujeitos às sanções decorrentes dos regulamentos, né? Ou seja, tomar um WO, né? Que seria terrível tanto para a pretensão esportiva, e aí eu não sei também o quanto isso vem em questão de punição além do WO na Conmebol, né? A gente sabe que a Conmebol é uma mãe, né? Principalmente com determinados times, né? E que às vezes pesa a mão com uns e não pesa com outros, né? Então a gente nunca sabe quais serão as medidas da Conmebol, mas sabe que se não aparecer, né, diante de uma partida, se toma o WO e que está, né, sujeito às sanções. E aí aqui no final da nota diz também que pede a inclusão, né, do goleiro Alan Leonardo Dias, que atuou contra o Boca no último domingo, né, já que os jogadores já vinham sendo testados positivo antes do jogo contra o Boca, já tinha alguns desfalques, né? E por conta disso, esse Alan Leonardo Dias jogou no domingo e agora não estava inscrito para a Libertadores, mas pediu em forma de caráter excepcional, né, esse surto de casos de Covid-19, a inclusão do goleiro Alan Leonardo Dias e também do zagueiro Agustín Gomes na lista de boa-fé, né? Está suplicando a Conmebol que inclua 2 jogadores na sua lista da Libertadores em caráter excepcional e urgente, né, para ter condições de entrar em campo. Totalmente desconfigurado, totalmente remendado, né, mas é o River Plate tentando
entrar em campo, né? Tentando entrar apesar da situação adversa que vive, né? Isso acaba sendo positivo para o Santa Fé que tenta respirar no grupo da Libertadores, está quase eliminado, né? Se o duelo contra o River Plate vai definir se o Santa Fé permanece ou não no grupo, já que o River Plate permanece ou não no grupo, não, permanece ou não com chances de avançar no grupo, né? E se vencer o River Plate, vai a 5 pontos, o River tem 6, deixa tudo aberto no grupo, já que o Fluminense e Júnior Barranquilla se enfrentam. O Júnior Barranquilla também está com desfalques, né? Vai ao Rio de Janeiro com desfalques, e se o Fluminense vence, deixa ali Júnior Barranquilla, Santa Fé e River Plate na última rodada tendo que se engalfinhar ali pela segunda vaga do grupo. Então, tá aí a informação. River Plate totalmente desconfigurado e tentando, suplicando para a Conmebol que se faça inscrição em caráter excepcional de 2 jogadores para a partida contra o Santa Fé. Vou beber uma água aqui antes de passar para a próxima pauta. Inclusive, na nossa imagem de abertura aí, tem um cafezinho, né? Eu vou trazer o café, pretendo beber café durante a transmissão do programa, mas esses primeiros dias estão sendo corridos, né? Ainda estou aprendendo a mexer com edição de vídeo, por exemplo. Então, ontem eu demorei muito para editar, não peguei assim a manha completamente para se fazer, né? Mas assim que tiver tudo bem avançado, né? Questão de entendimento, edição e tudo mais, tiver mais tempo, estiver menos corrido, vou trazer um cafezinho aqui para compartilhar com vocês, tá? Bom, falando agora da Colômbia, né? Que, como todo mundo sabe, praticamente, todo mundo que lê, que se informa, que assiste televisão, lê portais, que acompanha a América Latina principalmente, todo mundo sabe que a situação da Colômbia hoje é muito difícil. Desde o dia 28 de abril vem nas ruas com a população e manifestantes contra, primeiramente, a reforma tributária, que foi, no caso, retirada pelo presidente Ivan Duque com 4 dias, assim, começou numa quarta-feira, quinta, sexta, sábado, no domingo, o Ivan Duque, presidente da Colômbia, retirou a proposta de reforma tributária, mas a população continuou nas ruas, né? E aí já denunciando a questão da violência policial nos protestos, né? Até a última vez que eu pesquisei, já se passavam de mais de 30 mortos, né? Provavelmente esse número hoje é muito maior, né? A questão do esquadrão móvel anti-motim, antidistúrbio, que é o SMAD na Colômbia, né? A violência policial, a situação que vem vivendo a Colômbia, a população segue nas ruas contra isso e contra as questões de desigualdade social, assim como foi no Chile em 2019. Né? A questão é a forma como o governo encara esses protestos. Né? E aí, a fonte da notícia aqui é o El Tiempo, da Colômbia, tá? E assim, a forma como o governo encara esses protestos, né? A forma como o Ivan Duque está encarando essa situação, coloca ainda mais fogo, jogar mais gasolina nas chamas, sabe? O Ivan Duque parece não ter noção da força das decisões que ele toma, né? Parece eloquente, parece um irresponsável, o presidente Ivan Duque, porque ontem, por exemplo, teve uma reunião entre o Comitê Nacional dos Protestos, da greve, né, e com o governo. E o Comitê Nacional da Greve saiu da reunião assim, dizendo que absolutamente nada que eles proporam, nada do que eles levantaram para o governo foi aceito, em nenhum momento foram ouvidos, né, e que o governo só quer saber de retirar os bloqueios, retirar as vias bloqueadas,
para que se tente retornar à normalidade no país, né? Sendo que a população já deixou bem claro, os manifestantes já deixaram bem claro que não vai haver normalidade enquanto o governo não atender as demandas ou pelo menos conversar de forma decentemente, entendeu? Conversar dignamente com as pessoas que estão levantando as suas pautas, levantando aquilo que eles desejam para o país, né? Enquanto isso, Ivan Duque, isso está aqui bem explícito na nota do Comitê Nacional da Greve, né? Que fala que enquanto a gente estava reunido com o governo, o presidente Duque anunciou o desdobramento de força máxima da capacidade da força pública para desbloquear o país. Pois é, a resposta das garantias é a terra arrasada contra a greve nacional. Ou seja, enquanto estavam reunidos, estavam ali conversando, conversa entre o governo, o presidente não estava, no caso, né? O presidente não estava lá. Quem estava eram membros do governo tentando negociar com a greve. E enquanto isso, o Ivan Duque foi às redes sociais através de um comunicado, né, anunciar, solicitar aos governos e prefeituras que usassem força máxima do aparato policial e militar para desbloquear as vias, entendeu? Porque já se tem uma situação na Colômbia muito instável, que está afetando a vida de muitas pessoas e tudo mais, né? E assim, ele parece não ter noção do que ele está cavando para ele mesmo, sabe? Ele tenta sobreviver politicamente e como governo de forma truculenta, né? Ele está apostando na truculência, está apostando no confronto, embora diga que porque estamos usando não estamos violando os direitos humanos, estamos usando do máximo de legalidade possível e também recorremos à população, aos manifestantes que façam o mesmo, que façam uso dos direitos humanos e tal, ou seja, para que não venham a depredar, para que não venham a causar uma espécie de caos no país, né? Mas assim, tá bem claro, né? Tá bem claro onde não há negociação, em qual parte das duas partes, qual lado das duas partes não quer negociar, né? E assim, não dá para entender, faltando ainda um ano para acabar o seu governo, não dá para entender qual é a do Ivan Duque. Ele quer que as pessoas voltem para casa, deixem o país do jeito que está e acabou. Se as pessoas estão na rua e não querem sair, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tirei a reforma tributária, eles continuam na rua, eu preciso ouvir quais são as demandas, entendeu? Porque embora ele não vá se candidatar novamente, né, o governo dele tem impacto imediato no sucessor. Qual país ele vai deixar para o próximo presidente da Colômbia? Entendeu? Então, fica aí o destaque da notícia, né, onde o Comitê Nacional da Greve denuncia que o governo não está nem aí, que o governo não quer negociar, só quer saber desbloquear as vias e não está nem aí, entendeu? E para isso, para eles não estão nem aí. O Ivan Duque, na hora que bem entende, vai lá dar uma declaração dizendo que vai usar por força máxima da polícia para desbloquear as vias e que se dane e segue vida, e vida que segue, não importa quantas pessoas estejam morrendo, ele não está nem aí. E é essa situação, entendeu? Fica aí o destaque negativo para a Colômbia, que parece não vai conseguir se reerguer diante dessa situação incômoda, dessa situação ruim que vem vivendo, por essa postura do governo colombiano, do presidente Ivan Duque, né? Para encerrar aqui o nosso Manhã América de hoje, trago uma notícia do Equador, né? Já saiu na mídia brasileira o fato de uma mulher indígena ser eleita presidente da Assembleia, no caso, presidente do Congresso Nacional do Equador, né? E aqui eu venho trazer uma parte do perfil da Guadalupe Diori, né? Que tem 21 anos de carreira política antes de chegar à presidência do Congresso. A fonte é o La Hora do Equador, portal La Hora, tá? Vou trazer aqui um resumo
sobre a carreira política dela e uma questão curiosa no meio disso, né? Aqui Guadalupe Diori está ligada à política desde 2000, sempre ao lado do movimento indígena. E aí eu peço desculpas se eu errar aqui a tradução, a forma como eu falo, depois eu vou tentar achar a forma certa de falar, mas aqui parece escrito Pachacutique ou Pachacutica, entendeu? O movimento indígena é Pachacutique. Tá? Sua vida política se iniciou em 2000, né? Sempre ao lado do movimento indígena. Foi prefeita de Francisco de Orellana de 2000 a 2004 e logo depois foi eleita prefeita de Orellana, né? No período de 2004 a 2009, mas foi destituída do cargo em 2008 por estar presa no caso da Dilma, que foi uma greve dos petroleiros, dos trabalhadores do ramo de petróleo contra as petroleiras, né? E aqui traz um pouco mais de destaque sobre o que foi esse caso. Em 8 de dezembro de 2007, durante a presidência de Rafael Correa, Diori foi detida e levada a Quito. Se acusava de terrorismo e sabotagem depois de participar de uma greve contra as petroleiras em Dilma, uns 11 bairros, subbairros de Orellana, né? E aqui tem um caso de racismo explícito do presidente Rafael Correa na época do Equador, presidente do Equador na época, né, em que chamou a Diori de mamalucha criolla e de limitada intelectualmente, ou seja, um caso de racismo explícito de um presidente da República, né, em 2007. É absurdo, né? Complicado, situação complicada, e ter que falar isso daqui é muito difícil também, né? Impedida de regressar ao seu cargo, foi destituída em 7 de março de 2008. Finalmente recuperou sua liberdade em 25 de setembro de 2008, logo que o município de Quito, na administração de Paco Moncayo, lhe concedeu um habeas corpus. Desde 2009 está envolvida com a vida política em sua província. E aí aqui, após esse período, né, ela foi prefeita desde 2009 até 2019, né? Acho que são 5 anos de mandato com direito à reeleição, pelo visto aqui em relação aos prefeitos, né? Ficou 10 anos e depois foi eleita deputada, né? Até que se elegeu em fevereiro deste ano, novamente deputada, e agora com a posse do novo presidente do Equador, Guilherme Lasso, diz aqui também, ela dizendo que fez um chamado à reconciliação social do país, enfatizou que trabalhará com os 137 deputados para dar governabilidade ao presidente eleito, Guilherme Lasso, a quem agradeceu por haver permitido que o movimento indígena chegue pela primeira vez a dirigir o segundo poder do Estado, né? Tá aí um perfil da nova presidenta do Congresso do Equador, presa, né? Claramente uma prisão política, né, do Rafael Correa, que ainda, né, foi racista com a Guadalupe, né? E enfim, pelo menos hoje, né, sem Rafael Correa no Equador, e com Guadalupe Diori presidenta do Congresso, né, que haja dias melhores para o Equador, que o atual presidente também, que vem aí com 4% de aprovação da população, né? A gente achava que 24% era pouco, que os 11% do Pinheiro eram poucos. 24% é pouco, né? 11% menos ainda, mas 4% da pessoa, o que ela está fazendo ainda na presidência, por que não renunciou, né? Que é o atual presidente do Equador. Vou confirmar o nome dele aqui, porque, né, não quero ter um furo no meu vídeo. Lenín Moreno, né?
é porque o Rafael Correa foi presidente, né? E aí em seu nome, o Rafael Correa é uma pessoa muito influente, um político muito influente no Equador. E aí ele elegeu o Lenin Moreno como seu aliado. Depois o Lenin Moreno foi lá e rompeu com ele, né? Mas o Lenin Moreno conseguiu se tornar uma figura odiosa por todas as partes do país, né? Trazendo aqui um paralelo para o Rio de Janeiro, por exemplo, para quem não sabe, eu moro no Rio, né? Uma figura odiosa como Marcelo Crivella, por exemplo, né? Conseguiu ter o desgaste político de pessoa com toda a população do Rio de Janeiro, né? Conseguiu chegar ao segundo turno da eleição para prefeito no ano passado, porque é uma questão ideológica, uma questão de crença religiosa, enfim, o Brasil tem muito a amadurecer em relação a isso ainda, né? E por isso ele acabou indo ao segundo turno, mas foi uma lavada nas urnas no segundo turno, né? Pode-se comparar o Lenin Moreno ao Marcelo Crivella, por exemplo. Mas está aí, né? Que sejam melhores dias para o Equador, que recentemente em Quito, por exemplo, estava com uma greve de ônibus e taxistas também, né? Já se resolveu, durou 3 dias mais ou menos, mas é um país que, assim como grande parte da América Latina, tem muitos problemas e que em breve possa ter dias melhores através do novo mandato de Guilherme Lasso, com a nova presidenta do Congresso, que tomem boas medidas e levem o Equador à evolução e desenvolvimento social. Pessoal, é isso. Eu quero agradecer muito a sua presença, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Tá? Como eu disse no início, eu estou evoluindo ainda, tanto na edição quanto na apresentação, produção. A gente vai chegando lá, estou bem mais solto hoje, bem mais feliz, bem mais leve, né? E é isso. Peço que para quem chegou até aqui, para quem gostou, para quem apoia, para quem quer compartilhar, que primeiramente se inscreva, dê o like no vídeo e que ajude a expandir as notícias e acontecimentos da América Latina por toda parte. Valeu? É isso, muito obrigado, até a próxima.